que eu preciso para iniciar, para eu começar a me organizar, fazer aquele momento de preparação e planejamento para a abertura do consultório de enfermagem. Vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar é saber se você tem um recurso inicial, que é um custo inicial. Vamos supor aqui que você vai montar o seu consultório de enfermagem. Então, vamos supor que você tem um custo inicial. Ah, Ana Paula, quanto seria esse custo inicial para montar um consultório de enfermagem? Eu posso dizer para vocês aqui com clareza e certeza que para você montar um consultório de enfermagem padrão hoje, você gasta menos que R$5.000 de custo inicial. Menos que R$5.000 de custo inicial. É o que você vai precisar. Que é para a compra da mobília, da maca, dependendo da área que você vai atuar. Então, você vai comprar o básico com menos de R$5.000. Além desse custo básico, precisa ter um planejamento de custo de despesas fixas. Planejamento de custo para despesas fixas. Despesas fixas. Aqui, ó. Bom, se você está projetando abrir um consultório de enfermagem, planejar em 8 meses e no 9º mês abrir um consultório e você vai alugar o espaço, você vai ter despesas referentes a aluguel, luz, água e telefone. Pelo menos 4 despesas dessas. Então, vai depender muito de onde você vai fixar o seu consultório de enfermagem. Então, são 2 pontos referentes a custos que você vai precisar. Se você tem o imóvel próprio, então essa despesa de aluguel já não vai cair no seu colo. Então, você vai ter que ter ali, em um consultório simples, você tem de despesas fixas, posso colocar aqui, no entorno de R$800 de despesas fixas. Então, você terá, a partir do 9º mês, que ter esse percentual para um consultório de enfermagem de despesas fixas. Isso sem falar aqui de aluguéis muito caros, como eu vou colocar, porque aqui a gente consegue encontrar um aluguel para uma sala de R$500, R$550 e o restante do valor você fica entre luz e a água, né, que você precisa pagar, e o telefone, que hoje tem diversos planos para o início, né, no seu momento que você tem que começar com planos baratos. Tendo esse valor, tendo esse percentual para investimento, você vai buscar a localização do seu consultório. Gente, isso aqui é fundamental. Localização. Minha letra está horrível, mas vai dar certo. A localização do seu consultório vai depender muito da forma, do segmento que você vai escolher e da forma como você vai oferecer os seus serviços. Vou dar um exemplo para você. Você vai montar um consultório de enfermagem com preços de consultas de enfermagem populares e você monta, por exemplo, no bairro mais nobre da sua cidade. Aquelas pessoas que moram ali no bairro mais nobre da sua cidade, elas não vão procurar o seu serviço, porque vai ser um serviço popular e a maioria delas tem acesso a um plano de saúde de qualidade, porque elas terão recursos. Você estará inserido dentro de um bairro que é um bairro que tem um PIB elevado, de pessoas que têm muitos recursos. Então, para você fixar o seu consultório, observar bem essa localização. Se eu vou trabalhar consultas populares, porque eu prefiro uma agenda cheia do que uma agenda vaga com valor, então eu prefiro uma agenda cheia, eu vou trabalhar com preços das consultas mais em conta. Então, eu vou precisar identificar essa localização. Para mim, as periferias das grandes cidades são os locais em que os consultórios de enfermagem têm mais possibilidade e efetividade de avanço e sucesso. Então, fica a dica. Das experiências que eu tenho aqui, todas são focadas para espaços voltados para a periferia, com exceção de um consultório do meu amigo André, que é enfermeiro de acupunturista, que tem um consultório, e a Laís, que tem um consultório dentro da Aldeota, que é um bairro nobre aqui de Fortaleza, mas ele já tem uma clientela bem sofisticada e o trabalho deles é bem consolidado nessa área deles, que eles fizeram essa clientela antes mesmo de abrir o espaço físico.
Então, com exceção desses dois, as demais experiências que eu conheço são experiências de consultórios ou clínicas que se fixaram na periferia das grandes cidades. Então, a localização, ela é um ponto que você precisa avaliar bem na hora de você iniciar. Eu falei para vocês de planejamento de custo, mas você precisa ter um planejamento de ação. O que eu batizo para você de planejamento de ação nada mais é do que o seu planejamento em tempo e ação. Por exemplo, hoje eu estou no mês de julho, hoje é 1º de julho de 2021. Então, eu quero começar a fazer o meu planejamento. Então, o meu planejamento vai envolver qual é a ação que eu vou fazer. Em agosto, eu vou alugar, vou botar aqui em agosto no meu planejamento. Em agosto eu vou procurar imóveis para alugar. Então, eu vou colocar aqui, procurar imóveis para alugar, porque eu não tenho o meu imóvel. Procurar imóvel para alugar. Em setembro eu vou fazer uma análise de valores dos materiais permanentes. Vou ver quanto é que custa maca, quanto é que custa birô, quanto é que custa cadeira, quanto é que custa o material que eu vou utilizar no meu consultório. E assim sucessivamente. Então, eu vou fazer um planejamento de que eu consiga, no final de cada mês, eu consiga ter um estudo daquilo que eu me propus a fazer naquele mês. Então, agosto, eu procurei um imóvel. Então, eu vou pegar aqui todas as propostas de imóvel que eu procurei naquela localização que eu conheci, eu encontrei 3 imóveis. Então, eu vou pegar esses 3 que mais me identifiquei e vou fazer uma análise criteriosa dos pontos positivos e pontos negativos da localização em agosto. Então, para finalizar o mês de agosto, depois que você procurou e identificou 3 propostas, no mínimo, você vai fazer essa análise de pontos positivos e pontos negativos dessa sua localização. Então, você vai ver valores, estrutura física, algum benefício que o dono do imóvel possa te dar, tudo que você conseguir de benefício vai fazer a diferença no seu bolso. Já quando você for em setembro, que você vai fazer a análise de valores do material permanente, como eu coloquei aqui para você se identificar. Então, você vai fazer uma pesquisa de mercado do valor das marcas, dos valores dos produtos hospitalares que você vai precisar utilizar no dia a dia e você vai depois fazer um filtro dos 3 principais locais onde você conseguiu o menor preço, o melhor atendimento, a facilidade, benefícios, tudo isso. E no mês de setembro você já vai identificar de quem você vai comprar mobília e de quem você vai comprar, por exemplo, o material hospitalar que você vai utilizar, como gás, atadura, especo, dependendo do trabalho que você for fazer. Depois que você fez tudo isso, que você tem toda essa questão, lembrando que você já escolheu bem aqui, o segmento, né? Então, tudo que você for fazer aqui, você vai fazer com base na escolha do segmento. Eu escolhi saúde da mulher. Então, tudo que eu for fazer aqui, eu vou fazer com base nesse meu segmento. Então, eu estou fazendo uma análise de material permanente, eu vou atrás da maca e eu já vou comprar uma maca que eu consiga fazer o pré-natal de baixo risco, a consulta de pré-natal de baixo risco, com a consulta voltada para a saúde da mulher, que envolve inclusive a coleta citopatológica. Então, eu já vou fazendo isso de acordo com essa minha escolha. Então, eu sempre pontuo para você que você tem que ter aqui essas 3 sinalizações para você dar o primeiro passo no seu negócio. Fez todo esse levantamento com planejamento, executa o teu planejamento mês a mês e vai colocando os checklist de cada atividade que você foi fazendo para você ter a compreensão de que você está evoluindo no seu planejamento. E aí vai comprando, não quer abrir agora o local, vai comprando material e vai estocando na tua residência. Material permanente, vai organizando os contratos voltados para a questão do lixo hospitalar, que você pode fazer uma pesquisa das empresas que recolhem lixo hospitalar que você vai precisar ter no seu consultório de enfermagem.
quais são as empresas que ofertam no menor preço o material que a gente utiliza de pinças para curativo descartável. Então, no mercado hoje, se no seu consultório não caberá um expurgo, no seu consultório não terá um expurgo e nem terá uma central de material de esterilização, porque o consultório não permite espaço para isso. Na clínica, sim, mas no consultório, não. Então, você precisa já compreender que você não vai ter o expurgo nem a central de material de esterilização. Então, se você for realizar curativo, você vai precisar realizar com pinças descartáveis. E aí você já precisa ter o levantamento do mercado de quanto custa essas pinças descartáveis.